No vídeo de hoje nós vamos relembrar juntos como morreram os 3 juízes do inferno de The Lost Canvas. Você se lembra como foi a morte desses 3? Vem comigo e vamos relembrar juntos, depois da vinheta. Fala galera, tudo bem com você? Eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no início do vídeo já vai deixando aquele like maroto por aqui para engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, já se inscreve nesse canal com o sininho das notificações ativo para não perder nenhum vídeo. Nós lançamos vídeos por aqui de segunda a sexta-feira e no sábado nós temos a nossa super live, a Guilda do Cavaleiro, sempre trazendo tudo que você precisa saber da semana na cultura pop. Mas para ter acesso a todos esses conteúdos, você precisa estar inscrito nesse canal com o sininho ativo. Os Juízes do Inferno são um trio de espectro que ocupa a elite do exército de Hades, e são eles Minos de Griffon, Aiacos de Garuda e Radamantes de Wyvern. E o poder desses espectros é equiparável ao dos Cavaleiros de Ouro do exército de Atena. Com certeza esses espectros deram bastante trabalho para o exército de Atena, mas como foi que eles morreram? Qual adversário eles enfrentaram? Vamos voltar aos acontecimentos de The Lost Canvas para relembrar dessas mortes, começando com Minos de Griffon. Minos de Griffon, a estrela celeste da nobreza, era o mestre das marionetes com a sua habilidade marionete cósmica. Ele invadiu o santuário logo no início da obra, tendo inclusive sua participação adaptada para o anime, né? Os outros não apareceram no anime. Ele estava liderando um grupo de espectros que foram interceptados pelo Cavaleiro de Ouro de Peixes, Albáfica. Um confronto se inicia e o Cavaleiro de Peixes se mostrou superior a todos os espectros daquele esquadrão, até mesmo sobrepujando Niobe the Deep, que apareceu lá, mesmo não pertencendo à tropa liderada por Minos. Depois que o Dourado eliminou todo o esquadrão, Minos entrou na disputa e se mostrou superior ao Cavaleiro de Ouro durante todo o primeiro momento do confronto. Ossos quebrados, muito sangue e ferimentos fizeram Minos acreditar que havia eliminado o Cavaleiro de Peixes. A sua crueldade o fez desviar o caminho e, ao invés de ir diretamente para o santuário, ele decidiu ir para a vila de Rodório para se divertir, destruindo tudo. Ele sabia do apego que o Cavaleiro de Peixes tinha com aquela vila. Seu maior erro foi subestimar Albáfica, que ainda estava vivo e apareceu novamente diante do espectro. Minos segue desprezando Albáfica, que utiliza seus espinhos vermelhos demoníacos. Aparentemente, a técnica não surte efeito, porém, era apenas uma distração de Albáfica que finca uma rosa vermelha, uma rosa diabólica real, no peito do juiz. Minos diz que aquilo não serviria de nada, e Xion de Ares, que observava tudo, diz que ele estava enganado. Aquela não era uma rosa diabólica real, mas sim uma rosa branca, a rosa sangrenta que se torna vermelha após absorver todo o sangue de alguém. Aquela rosa havia se tornado vermelha absorvendo o sangue do próprio Albáfica, que era venenoso, e agora todo aquele veneno estava percorrendo a corrente sanguínea de Minos. Enfurecido, ele decide que vai destruir tudo aquilo antes de morrer, mas o Xion o prende com uma prisão de cristal, e o juiz encontra o seu fim, ali, preso e envenenado. Aiacos de Garuda. Logo após o fim do confronto de Régulos de Leão e Violet de Behemoth, Iato de Unicórnio e os demais Cavaleiros de Bronze enfrentam um grupo gigantesco de espectro, dentre eles Stand de Besouro Mortal. Enquanto Stand conversa em tom de ameaça aos Cavaleiros de Bronze, Aiacos de Garuda, a estrela celeste do heroísmo, aparece em uma enorme embarcação negra. Ele está segurando Behemoth e dizendo que o seu apoio, Behemoth, está manchado por ter sido derrotada. Ele diz que limpará essa mancha com o sangue de todos os Cavaleiros de Bronze. Então, Aiacos pergunta qual o laço que une os Cavaleiros em seguirem juntos a sua missão. Ele menospreza a resposta, a amizade. Para Aiacos, o laço mais importante e poderoso que existe era a subordinação. Quando a grande embarcação de Garuda está prestes a se chocar contra Junkers de Lobo, que se colocou entre o juiz e o barco da Esperança que eles estavam protegendo, alguém surge. Sísifo de Sagitário estava ali e diz que os Cavaleiros de Bronze não estavam errados. A amizade era sim o laço mais poderoso. Gema de Pégaso também chega ali junto com Sísifo e junto dos demais cavaleiros seguem para pôr o barco da Esperança em marcha, enquanto Sísifo fica para enfrentar Aiacos. Quando o barco da Esperança alça voo, a batalha entre Aiacos e Sísifo se inicia de uma forma meio bizarra.
O barco do juiz manifesta 2 canhões gigantes, mas não os dispara. Ayakos de Garuda parece continuar batendo na tecla sobre qual tipo de laço é o mais poderoso. O juiz é cruel ao ponto de manipular os seus subordinados, ao ponto de assassiná-los a sangue frio e sem nenhuma resistência, pois o laço de subordinação que eles possuem é muito forte. O juiz afirma que cada pessoa daquela tropa morreria por ele sem pensar 2 vezes. Então, o primeiro ataque do juiz não é em Sísifo, mas sim no Barco da Esperança com as suas plumas negras, mas o Cavaleiro de Sagitário consegue interceptar cada uma das plumas com as suas flechas de luz. E agora, com a embarcação de Ayakos também no céu, os canhões são disparados contra o Barco da Esperança, e é Tema que defende o ataque com seus meteoros, o que faz Ayakos zombar de Sísifo de Sagitário por supostamente depender de um cavaleiro de bronze. O Barco da Esperança voa ainda mais alto, ficando acima do barco de Ayakos. E assim, o ego de Garuda foi ferido. Em alta velocidade, o barco se eleva acima do Barco da Esperança e efetua um ataque de cima, surpreendendo a todos. Para Tema, aquele golpe seria indefensável. Porém, Sísifo, o cavaleiro de Sagitário, se põe em frente ao ataque. As chamas negras que Sísifo continha ameaçam alcançar o barco e queimar a tudo e a todos, inclusive a tropa de Ayakos. Mas o Dourado chamou a responsabilidade para si e contra-atacou com seu impulso luminoso de Chiron. As chamas negras começaram a se extinguir. O ataque de Garuda, que mataria a todos, inclusive os espectros, foi contido pelo Cavaleiro de Ouro, que no ato salvou tanto aliados quanto inimigos. Porém, logo em seguida, Ayakos destrói seu próprio barco, eliminando todos os seus subordinados. Para ele, havia apenas eliminado coisas que já não eram mais úteis. E então, mais um ataque do juiz, Olhar da Morte Galáctica. A técnica atravessa os olhos do Cavaleiro de Sagitário, chegando até o seu cérebro. Todo o interior dele estava sendo rasgado e ferido. Então, o juiz aplica outro ataque, o Voo da Garuda, arremessando Sísifo para o alto, derrubando-o na marcação que havia feito no chão. O juiz pensou ter vencido, mas Sísifo surge novamente e promete não deixar que o Ayakos toque em mais nada com as suas mãos sujas. Então, como último recurso para não ser afetado pela técnica de Ayakos, Sísifo cega a si mesmo, dizendo que ele iria vencer o juiz. Ayakos diz que o Olhar da Morte Galáctica atinge diretamente o cérebro, porém Sísifo afirma que se cegou não por causa da técnica do juiz, mas sim para aguçar seus outros sentidos. Assim, o Cavaleiro de Sagitário atinge o 8º sentido. O seu cosmo se eleva tanto que o Olhar da Morte de Garuda é desfeito. Sísifo aplica o golpe final, atravessando o peito do juiz. Derrotado, Ayakos cai sozinho diante do Cavaleiro de Ouro, no meio do barco destruído de Garuda. Porém, o espectro ainda estava vivo. Cambaleando, ele encontra o corpo de Behemoth exatamente como tinha deixado, e ao se aproximar, é atravessado por ela. Na verdade, Violet já estava morta, era apenas um cadáver, sendo controlada pelo próprio Hades para eliminar Ayakos como punição. Hades diz que Ayakos não foi capaz de destruir o Barco da Esperança e nem de eliminar Sísifo. Garuda estava no chão e deveria ser eliminado. Porém, Hades é impedido de dar o golpe final por ninguém menos que Tema de Pégaso. O Cavaleiro de Bronze chega e inicia um confronto com Hades/Alone, mas isso é assunto para outro vídeo. No fim, depois que Ayakos se despede de Behemoth, é Cagarro de Bennu que chega e diz que ele não é mais um juiz do inferno. Com uma explosão da coroa solar, Bennu destrói as Sapures de Garuda. Cagarro diz que o homem que já comandou a morte não pode ser punido com a própria morte. Então, ele será punido vivendo como um humano o resto de sua vida. Cagarro então chama Ayakos pelo seu nome de humano, antes de ser possuído pelas Sapures de Garuda, e esse nome é Suikyo. E esse é o fim de Ayakos de Garuda, que não morreu de fato. O espírito de Ayakos, de fato, saiu do corpo de Suikyo e continuou vivendo como um humano comum. Radamantes de Wyvern. Radamantes de Wyvern, a estrela celeste da violência, tem uma participação maior que os demais juízes em The Lost Canvas. Sua primeira derrota ocorre em Bluegrad, quando ele intercepta Cárdia de Escorpião e Degel de Aquário, que estavam em uma missão de aliança com Poseidon
para conseguir o oricalco. Radamantes acabou deixando Degel passar, mas decidiu enfrentar Cardia de Escorpião. O juiz supera o Dourado em boa parte da luta, mas Cardia vê em Radamantes o oponente que sempre quis enfrentar, aquele que poderia fazer seu coração arder em chamas. O Escorpião ainda afirma que deixou Radamantes bater nele até que seu coração estivesse incendiado o suficiente e o atinge com suas agulhas. Radamantes afirma que as agulhas de Cardia estão ardendo em seu corpo, e no fim, Cardia mira um ataque incandescente e poderoso no espectro, que segura o seu dedo com facilidade e aplica nele a máxima precaução. O golpe pega em cheio, porém, logo em seguida, Cardia de Escorpião diz que o seu braço era apenas uma isca, e com o outro braço acerta o ataque incandescente Antares, em cheio no peito do juiz. Radamantes é derrotado, mas Cardia acaba morrendo nesse processo. Inclusive, tem um vídeo aqui falando sobre a morte, de todos os Cavaleiros de Ouro ali em The Lost Canvas. Então clica aqui nesse card que eu tô deixando pra você e assiste depois. Após algum tempo, já no Lost Canvas, Radamantes, com seu coração em chamas, alcança Hades e lhe pede para servi-lo novamente. Porém, Faraó de Esfinge diz que após o espectro ter sido derrotado por Cardia, a sua lealdade era questionável. E quando Faraó arrancaria o coração do juiz para pôr na sua balança, é o próprio Radamantes que faz isso. Ele diz que por Hades ele mesmo arranca o seu coração. Antes de saber do resultado do ataque de Faraó, Hades ressuscita o juiz e ainda dá a ele um pouco de seu icor, o sangue dos deuses e fonte de seu poder. Então dessa forma, Radamantes acaba se tornando um ser divino e com um poder ainda mais absurdo. Algum tempo depois, um confronto se inicia envolvendo Tema, Sasha, Regulus de Leão contra Pandora, Cheshire e Radamantes. E todos desse grupo se dirigem até Alone. Apenas Regulus e Radamantes permanecem ali e iniciam seu confronto. Regulus de Leão revela que sonhava com aquele momento, quando encontraria aquele que foi o assassino de seu pai, Lias de Leão. Ele diz que aquele fatídico dia o atormentou por muito tempo. O jovem leão ataca com a exclamação de Athena, já que ele pode utilizar uma versão dessa técnica com um nível de poder reduzido. Porém, Radamantes resiste e contra-ataca, mandando o leão para longe. Depois, o cavaleiro ataca o espectro com a cópia das técnicas dos 12 Cavaleiros de Ouro reunidas no Clamor do Zodíaco. Este ataque, por sua vez, parece atingir o juiz de alguma forma, mas não conseguiu mais do que machucá-lo superficialmente, e ao que parece, o próprio corpo do leão havia chegado ao seu limite. Então, o Dourado desaparece, deixando para trás apenas a sua armadura de leão. Porém, em seguida, Regulus aparece, sem armadura, sentado em posição de meditação e de costas para Radamantes. Neste ponto, os ataques do espectro não surtem mais efeito no Dourado. Radamantes percebe o poder e a velocidade, acima do que já tinha visto anteriormente em Regulus. Ele havia se tornado um com a Mãe Terra, mesmo depois da morte, e então, mesmo com aquela face serena, ele desfere um golpe no juiz. Uma rajada de vento que faz Radamantes perceber o nível de poder que o jovem leão havia adquirido póstumamente. E então, uma luz é vista. O relâmpago de plasma ruge pela última vez, transpassando o peito do juiz do inferno, que encontra o seu fim morrendo de pé. E essas foram as mortes dos juízes do inferno de The Lost Canvas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu comentário aqui, beleza? Com a educação, vamos resenhar a respeito aí desse tema. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Se essa for a primeira vez que você está me vendo, não esquece também de ativar o sininho das notificações. Esse é o fim do vídeo, mas estão aparecendo outros vídeos aqui do canal para você clicar e continuar um pouquinho mais aqui comigo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!